final. A noite estava em seu auge naquele momento, mas mesmo estando no seu auge, a única coisa que estava na mansão Caster era uma urgência rápida, pessoas correndo de um lado para o outro, carroças puxadas por dragões ou cavalos com várias armas ou pessoas nelas. Anastácia junto com aquele comerciante, discutindo com outras pessoas sobre acordos e outras coisas importantes para essa operação. Pessoas sentadas em volta de uma fogueira conversando ou falando sobre como iriam matar a baleia branca. Todas essas coisas acontecendo todas ao mesmo tempo. É tudo isso ocorrendo na entrada da mansão. É principalmente pela praça da mansão, aonde estava a maior parte dessas pessoas que pelos seus olhares e auras, estavam todos com olhares determinados mas cheios de vida para matar a baleia branca. Para qualquer um poderia parecer uma missão suicida por simplesmente ser uma missão para matar um dos mais poderosos e mais grandes magos da história desse mundo. Mas seus olhares já diziam tudo. Eles não iriam recuar nessa ocasião. Se fossem para cair, eles iriam cair levando a baleia branca junto com eles para a tormenta por tantos anos. Tudo o que estava acontecendo estava na mira dos meus frios, mas completamente analíticos olhos vermelhos, que olhavam tudo como se tudo estivesse em seus olhos. Uns olhos tão frios, que pareciam que só de olhar para eles você poderia se congelar automaticamente. Eu estava sentado no teto da mansão, enquanto estava com as pernas cruzadas em forma de meditação, enquanto minha longa capa negra com roxa, a minha clássica roupa de assassino que era balançada pelo vento frio daquela noite. Mas eu não estava completamente sozinho naquele teto, pois tinha uma cabeça na minha perna, uma cabeça que estava usando minha perna como sua almofada pessoal. Essa pessoa tinha uns longos cabelos loiros com as mechas dos cabelos com coloração de cor de rosa. Ela tinha um vestido rosa fofo, enquanto ela segurava um pequeno livro, ilustrando a aparência de um personagem com um grande sorriso, divertido cheio de dentes, enquanto em sua cabeça tinha um grande e icônico chapéu de palha que era amarrado por uma fita vermelha no meio dele. Era um manga de One Piece. É a pessoa que estava usando minha perna como um travesseiro pessoal de tudo que estava acontecendo. Ela ainda estava tranquila, pois ela não duvidava da minha força. É que se eu dissesse que poderia vencer a baleia branca sozinho, então ela acreditaria nisso e não se preocuparia com isso. Afinal ela era minha pequena irmãzinha. Aonde quer que eu fosse, ela iria junto comigo para me acompanhar. Já que ela não quer sair de perto de mim, eu deixo minha expressão fria que estás observando tudo lá embaixo para focar meus olhos na pequena Beatrice com um pequeno sorriso carinhoso. Para de uma maneira carinhosa colocar minha mão no cabelo de Beatrice. Acariciar ele suavemente para Beatrice. Ainda lendo um manga, inclinar sua cabeça para mais perto da minha mão para que ela acariciasse mais sua cabeça, me fazendo sorrir carinhosamente. Sinceramente era realmente agradável a presença de Beatrice na minha vida. Eu realmente não me importo de ter estragado completamente toda a história, liberando ela da biblioteca mais cedo, porque tudo valeu a pena. Olhando o pequeno sorriso em seu rosto e seus olhos, agora olhando para os meus parecendo os olhos de uma pequena bonequinha fofa, que eu decidi destruir completamente a história original. Esse simples, sincero e bobo sorriso de uma criança que realmente estava feliz com o que tinha. Só esse sorriso já respondia minha dúvida e me dá a resposta. Valeu completamente a pena. Sabia que encontraria vocês aqui. Foi uma voz familiar que eu ouvi atrás de mim. Eu não me virei para ver a pessoa que tinha chegado no teto da mansão, pois sabia quem era. Só pela sua presença eu já sabia quem era. Uma pessoa se senta do meu lado com as pernas balançando na beirada do teto, enquanto também olhava para as pessoas lá embaixo com um pequeno sorriso. Essa pessoa tinha um vestido branco e tinha orelhas de gato. Essa pessoa claramente era o Feliz, o Cavaleiro de Shrush, o fanboy mais enganoso desse anime. Pelo pouco que eu sei onde você se Vincent, você é uma pessoa que gosta de dormir, então, posso saber por que está acordado ainda? Perguntava Félix com genuína curiosidade, afinal com o tempo que os dois interagiam Seven sendo alguém que deixava ser um livro aberto para pessoas. Félix tinha uma boa impressão do assassino. Em compensação eu simplesmente continuei acariciando a cabeça de pequena Beatrice para continuar a olhar tudo que estava acontecendo lá embaixo para dizer sem muita importância.
Muito barulho, então só fiquei aqui em cima apreciando a vista e olhando os preparativos. Félix só sorriu um pouco olhando também para as pessoas lá embaixo, todas elas fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Também conversando com se o que fosse acontecer amanhã fosse somente um evento feliz. Os olhares deles são realmente cheios de vida para pessoas que estão caminhando em direção à morte. Digo com meus olhos carmeses, olhando para todos os cavaleiros que estavam conversando ao redor de uma fogueira, mas o meu olhar estava em alguns segundos na pessoa mais forte daquele lugar, sendo o velho Villion, que seus olhos refletiam uma determinação silenciosa, enquanto olhava para uma espada que estava em uma das carruagens, testando a nitidez daquela espada com rápidos movimentos. Félix olhou para as pessoas lá embaixo com um sorriso simpático, compreensível enquanto balançava suas pernas no ar para dizer calmamente: não pode culpá-los, todos eles estão aqui por puta vontade. Saber que eles podem finalmente matar a baleia branca acabar com todos esses pesadelos que os têm atormentados por anos, uma oportunidade que nenhum deles querem desaproveitar. Félix olha para o Sr. Villion com um sorriso, um olhar meio triste. Principalmente Villion, afinal a esposa dele foi morta pela baleia branca. Olhando um pouco para mim que estava com meus olhos carmeses focados no Sr. Villion, ele parecia bastante calmo estava mantendo a compostura perfeitamente, mas isso não poderia enganar meus olhos. Seu coração estava um turbilhão de emoções, estava palpitando muito para alguém que parecia bastante calmo pelo lado de fora, estava emocionado. Foi graças a você que ele finalmente conseguiu ter a esperança que ele havia perdido há um tempo. Agora ele está emocionado por poder finalmente ter a vingança que ele tanto procurava. Eu continuo sem dizer nada, fazendo Félix dar um suspiro para se levantar do lugar para dizer um pouco divertido olhando para mim: bom, eu vou indo, ainda tenho bastante coisa para fazer antes de amanhã. Tenta dormir um pouco. Precisamos de um dos nossos melhores guerreiros prontos para a batalha que vai acontecer amanhã. Shush, ela ficaria bastante desapontada se você não conseguir fazer seu papel. Disse esse último claramente com outras intenções, me fazendo levantar uma sobrancelha, enquanto olhava para ele com uma cara de poker para dar um sorriso, enquanto revirava meus olhos céticos pelas piadinhas de Félix, que agora estava descendo do teto com um pequeno pulo para cair no centro do lugar, ajudando a organizar algumas coisas enquanto eu continuava olhando o lugar por mais alguns segundos. Não posso negar que no fundo do meu coração eu realmente estava emocionado para amanhã, afinal, mesmo que eu tenha a aparência, o temperamento de 3 pessoas completamos frias, que carregam uma grande frieza além de muito sangue em suas mãos. Afinal, eu não era eles, só tinha seus poderes e experiências, mas continuava sendo eu. Eu ainda tinha emoções, como uma busca por uma boa batalha. Não era um fanático como a casa ou Grimjow, já que esses buscavam freneticamente adversários para lutar, mas eu ainda tenho um forte desejo de lutar e liberar todo o meu poder. Tempo depois, eu estava deitado na minha cama que estava na mansão Caster, meu rosto sereno que mesmo dormindo estava bastante alerta, lembrava que esse corpo estava completamente treinado para matar, que seus sentidos são tão aguçados que mesmo dormindo profundamente ele poderia sentir o perigo ao seu redor. Mas dessa vez eu não abri meus olhos por sentir um perigo, mas porque alguém tinha tocado na porta do quarto. Eu senti quem era e levantei uma sobrancelha confuso, vestindo somente um shorts negro, enquanto a grande buraco do meu peito estava à mostra, enquanto o número 4 era bastante destacado no meu peito. Ao abrir a porta eu vejo a pessoa que eu senti mas que não esperava que ela fosse vir até meu quarto essas horas da madrugada. Beatrice. Era a pequena Beatrice com um lindo pijama rosa cuja cor era bastante característica dela. Seus olhos um pouco vacilantes resultava ainda mais a fofura que era a Beatrice. Betty não consegue dormir por causa de toda a barulheira lá fora, eu suponho. Ela olha diretamente nos meus olhos, me fazendo dar um pequeno sorriso cálido, acariciando a cabeça da pequena Beatrice para segurar ela da cintura, segurar ela nos meus braços, enquanto ela apoiava sua cabeça no meu peito. Ela tinha um pequeno sorriso lindo em seu delicado rosto que parecia uma boneca de porcelana, enquanto ela lentamente fechava os olhos. Ela não precisaria dizer mais nada, eu conseguia sentir as emoções. Sabia que Beatrice, além de realmente se incomodar com o barulho que
estava ouvindo lá fora não queria usar a biblioteca para parar de ouvir esses sons, só queria ter uma companhia. Eu não negaria isso, afinal isso é o mínimo que eu poderia fazer para aliviar os 400 anos de solidão que essa pequena teve que suportar. Eu coloco Beatrice na cama. Coloco um lençol por cima de Beatrice com cuidado, enquanto dou um pequeno beijo na sua testa. Era ainda uma sensação ainda nova para mim ser o irmão mais velho de alguém, afinal na minha outra vida eu sempre fui o mais novo, mas mesmo que seja estranho, não é ruim. Eu me deito na cama, fecho os olhos lentamente, me entrego à escuridão do sono, enquanto eu dava um pequeno sorriso ao sentir um corpo abraçando o meu braço usando meu ombro como travesseiro. Boa noite, pequeno Betty. Boa noite, eu suponho. No dia seguinte. Era mais um dia como qualquer outro, pelo menos era o que era para parecer. Eu estava com minha roupa de assassino clássico, enquanto estava com meu capuz posto. Eu poderia parecer bastante intimidante se não tivesse uma criança sentada no meu ombro com cores vibrantes muito diferente das minhas vestimentas negras e roxas. Mas nesse momento eu estava de frente para uma fila reunida cheia de vários dragões terrestres, que são perfeitas montarias além de serem extremamente leais às pessoas que conseguem montar um deles. Eram vários dragões, cada um de diferentes tipos e formas além de diferentes cores, mas eu apenas estava caminhando lentamente de lado, enquanto a sombra que meu capuz deixava no meu rosto fazia meus olhos brilharem mais em vermelho para enquanto eu passasse perto cada dragão inconscientemente, seguindo seus instintos recuavam um passo ou se afastavam. Eu estava liberando minha aura, fazendo aparecer inconscientemente na visão desses dragões uma enorme sombra assassina atrás de mim de uma enorme criatura negra parecida com um morcego que tinha 6 olhos, olhando para esses dragões parecendo olharem diretamente suas almas. Mas algo aconteceu, eu parei de caminhar parando de frente para o único dragão que não tinha movido nem um centímetro que estava olhando firmemente para meus olhos vermelhos. Eu encaro o dragão, fazendo minha aura aumentar ainda mais, fazendo o ar ficar mais pesado os dragões recuarem, mas o dragão à minha frente não se moveu continuou olhando para meus olhos. A atmosfera tensa lentamente se dissipou para eu lentamente colocar minha mão na frente da cabeça do dragão sem encostar, me lembrando de uma velha cena de um filme. Uma cena parecida aconteceu, o dragão foi para frente, colocando sua cabeça na minha mão deixando ser tocado. Naquele momento, não sabia como explicar com palavras certas, mas era como se eu tivesse tido uma conexão com esse dragão, uma conexão profunda. Um companheiro que eu nunca imaginei que tivesse. Quero esse. Revelando que eu não era o único naquele lugar além dos dragões, já que atrás de mim se dava para ver como Félix, que estava oferecendo um dos dragões, estava com uma grande gota de suor na sua cabeça pela cena que eu tinha feito assustando a maioria dos dragões, enquanto agora ele estava com seu traje de cavaleiro, mas ele não estava sozinho, já que ao lado dele estava Ren, que tinha ficado olhando tudo sem interferir na seleção do meu dragão, mas ela ficou até um pouco surpresa ao reconhecer o dragão que eu tinha escolhido que agora o dragão me escolheu. Eu tô surpresa, esse dragão é de uma raça conhecida por seu grande orgulho. Eu acariço a cabeça do dragão, enquanto ele deixava ser acariciado com os olhos fechados apenas apreciando o trato, para eu dizer com um pequeno sorriso divertido retirando o capuz da minha cabeça. Uma criatura orgulhosa como um dragão só pode ser treinado por alguém que o dragão reconheça como alguém digno. Existem muitas formas de um dragão reconhecer uma pessoa como digna, mas a mais importante é que decidir se o dragão realmente deixar você o treinar e mostrar sua vontade, mas não só sua vontade como sua força. Os dragões respeitam a força mais do que tudo, então ser forte não só de corpo mas também de espírito pode fazer um dragão reconhecer alguém e cumprir suas ordens. Rei não entendia porquê, mas ao olhar e ao acariciando a cabeça do dragão com tanto carinho e afeto, ela ficou com um pouco de ciúmes. Ao ver os olhos do dragão, como se eles estivessem tirando sarro dela. Uma invisível batalha de miradas se formou entre o dragão e a Omi, uma maneira bem cômica, mas ao mesmo tempo bem fofa para a pequena empregada fofa. Tempo depois.
Eu estava em um grande salão agora. O salão realmente estava lotado de gente. Me surpreende um pouco o quanto que a mansão da Cruz consegue suportar uma grande quantidade de pessoas somente em um salão. Não era tão grande como Las Noches ou até mesmo com a Fortaleza Infinita, que eram realmente ridiculamente grandes, podendo suportar exércitos inteiros de centos ou até mesmo milhões de pessoas. Dentre todas essas pessoas, eu simplesmente me encontrava longe delas. Nunca foi muito de ficar em lugares assim com muita gente. Me faz ficar desconfortável além de me sentir apertado. Por isso eu me encontrava apoiado contra uma parede com meu capuz de volta à minha cabeça, enquanto meu rosto era coberto por sombras, dando para ver somente meus olhos carmesins que olhavam tudo sem fazer nada. Eu não estava sozinho, como eu queria inicialmente, mas as presenças que estavam comigo não me desagradavam, já que eu realmente gostava da presença dessas pessoas. Uma delas, que também estava apoiada contra as paredes, ao meu lado estava lendo um livro. Era a pequena Beatrice, que estava com sua expressão de sempre, minha lateral, enquanto continuava lendo seu livro de boa. De vez em quando, enquanto ela estava lendo um manga que continuava sendo de Fairy Tail, como na noite passada, eu dava alguns leves carinhos em sua cabeça, ao que fazia sua expressão estoica ganhar um leve sorriso satisfeito que realmente parecia fofo. Do meu outro lado tinha outra pessoa bastante conhecida. Ela tinha cabelo azul e estava vestida de empregada. Exatamente, era a Ren, que simplesmente estava olhando tudo com um sorriso cálido, apenas estalando ali, também esperando, enquanto de vez em quando Ren e Seven conversavam um pouco de coisas triviais, ou até mesmo falavam sobre o progresso de Ren no treinamento da respiração da pedra, que estava tendo um excelente avanço para alguém que só começou a treinar a respiração em quase 2 meses, mas Ren tinha um talento assombroso. Nisso era inegável que sua habilidade com o mangual ajudava pra caramba e dava uma certa facilidade com a respiração, que usava correntes como arma. Mas nós paramos repentinamente nossa agradável conversa por uma sombra repentina sobre nós, fazendo Ren olhar como na minha frente tinha um enorme homem lobo como uma enorme espada em suas costas, enquanto em seus caninos lábios tinha um grande sorriso arrogante, enquanto seus ferozes olhos olhavam para os meus carmesins, que olhavam ele com frieza. A minha dama estava falando sobre você. Você é o centro dessa coisa toda, Bé. Eu olho sem muito interesse o símbolo no ombro do grande homem-fera para dizer com uma voz monótona sem interesse: semi-humanos de Kararagi. Você deve ser dos presas de ferro que a Anastácia tem tanto orgulho. O grande homem-fera simplesmente sorriu, mais grande para dizer, cruzando seus braços e olhando diretamente para meus olhos com ferocidade. Minha chega disse que você realmente tinha os olhos de um assassino. Ela realmente não mentiu. O homem aponta para si e diz com orgulho: eu sou o Ricardo, líder do time de mercenários dela. É um prazer conhecer você também, ô mocinha. Diferente de mim, que não estava nem aí, rendeu uma leve reverência com respeito, como era característico dela, que passou muitos anos sendo uma empregada, para o Ricardo olhar numa direção e ir para lá, encontrando com a senhorita Anastácia, enquanto eu continuava na parede sem muito interesse nas coisas que estavam acontecendo. Então esse é o orgulho da Anastácia, é dos Roxins, os presas de ferro. Eu entendo, todos eles são fortes. Você descansou bem. Preciso do meu melhor guerreiro preparado para lutar com tudo hoje. Eu apenas dou um sorriso por baixo do mau capuz percebido por Shrush para dizer com as mãos em meus bolsos, olhando para os olhos de Shrush: não tenho o que se preocupar, Shrush, estou no meu 100% e estou preparado para a batalha. Ela acena com a cabeça, satisfeita com a minha resposta, enquanto eu olhava ela de pés à cabeça para dar um assobio impressionado para dizer com um sorriso meio safado: fico impressionado de como até usando armadura você consegue ser incrivelmente sexy. Shrush tem um leve tom vermelho em seu rosto, com os olhos um pouco abertos para se recuperar rapidamente e a dizer com uma sobrancelha levantada é um sorriso divertido: é impressionante sua capacidade de ser incrivelmente descarado até em momentos como esse. Eu deixo meus ombros caírem para responder sem muita importância. Fazer ok, esse é o meu dom, é além do mais, você sabe que isso que eu disse é verdade.
Digo dando um sorriso descarado, olhando para Cruz, que novamente abriu muitos olhos, já que realmente sabia que eu não estava mentindo, e isso a desconcertou por alguns segundos, que eu simplesmente observei com um sorriso vitorioso pelo desconcerto de Cruz, mas enquanto eu estava observando a reação de Cruz, eu não estava dando conta de que a Ren ao meu lado inchava um pouco as bochechas de uma maneira fofa, enquanto ela parecia um pouco com raiva de que eu estava literalmente dando em cima da Xuxa em momentos como esse. A porta do grande salão foi aberta, fazendo Cruz, que estava desconcertada e com o rosto um pouco vermelho, rapidamente se recuperar e olhar para a direção da porta para dizer um pouco séria: eles chegaram. Várias pessoas pararam de frente para a Cruz, fazendo uma reverência formal ao estilo cavaleiro. Cada um deles possuía uma armadura similar e todos eles pareciam serem veteranos habilidosos, preparados para entrar no campo de batalha. E mesmo com a idade parecia que não estavam nem um pouco oxidados. Cruz-sama, aqui estamos. O homem à frente dos cavaleiros reparou no jovem que estava apoiado contra a parede com vestimentas negras para perguntar, tentando certificar uma coisa. É esse jovem? É ele, sim. O homem fica na minha frente para eu finalmente sair da parede e para ainda com meu capuz olhar diretamente nos olhos do homem, que não vacilou com meus olhos. Simplesmente tinha olhos agradecidos para segurar meus ombros. Dizer com uma voz que demonstrava o quão agradecido ele estava. Muito obrigado, jovem. Graças a você, nosso desejo poderá se tornar realidade. Não poderíamos estar mais felizes. Muito obrigado. Eu apenas aceno com a cabeça. Não tinha palavras que dizer nesses momentos. Não era preciso. Ambos tínhamos o mesmo objetivo. Meus olhos revelavam isso para o homem à minha frente, que tinha um sorriso agradecido para retirar as mãos dos meus ombros, para se virar para a Cruz e dar uma última reverência antes de ir para uma direção, junto com o resto de soldados atrás dele. Parece que eles todos têm alguma história envolvendo a baleia branca. Os olhos deles. Todos eles perderam alguém para a baleia branca. Xuxa cena com a cabeça pela minha resposta. Era correta. Muitos deles são homens que já saíram das linhas de frente. Eles se juntaram ao nosso grupo por convite de Villion. A moral e a experiência deles é comparável com a dos cavaleiros ativos da capital. Cruz-sama, está na hora. Certo. "400 anos. Desde que a baleia branca, criada pela bruxa da inveja, fez do nosso mundo seu território de caça, pisoteando os mais fracos e dominando o mundo como se fosse dona dele. 400 anos já se passaram. Inúmeras vidas já foram perdidas neste período. Considerando também a natureza suja do seu nevoeiro, o número de lápides que não poderemos nem dar nome só aumentará. Mas os dias em que ficamos parados acabam hoje. Hoje, nós aqui presentes daremos um fim a isso. Nós alinharemos a baleia branca e acabaremos com essa tragédia. Devemos dar uma chance para nossa tristeza, ainda incompleta, de derramar as lágrimas que ainda não podemos." Um forte som de ferro chocando contra o chão foi ouvido de Cruz, fazendo o coração de todos no salão arder em chamas ainda mais pela determinação. "Partimos daqui, agora. Nosso destino é a árvore de Frugian, na passagem de Lifaus. Hoje, eliminaremos a baleia branca com nossas próprias mãos." O rugido de guerra encheu a sala quando Cruz ergueu sua espada. A sala estava impregnada com aquela emoção. Todos naquele lugar tinham o mesmo objetivo e algo em comum. Todos queriam acabar com o mesmo inimigo. Todos eles tiveram seus espíritos de lutas multiplicados por uma mesma pessoa, Cruz.